Olá, pessoal, sejam bem-vindos, meus alunos dos primeiros anos da Escola Estadual Cônego José Eugênio de Faria, em Cachoeiro de Minas, e da Escola Estadual João Ribeiro de Carvalho, Conceição dos Ouros. É com grande prazer que nós iniciamos a nossa semana 4 de Sociologia. Sim, a nossa quarta semana com atividades. Mas, professora, qual será o tema dessa semana? Bom, o tema dessa semana é Introdução à Sociologia, Religião. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre a religião no sentido de promover o respeito à diversidade religiosa que existe no Brasil e no mundo. Tá? Mas, professora, o que consiste o estudo dessa disciplina, da religião, dentro da sociologia? Bom, a sociologia da religião, ela é um ramo da sociologia e se fundamenta na compreensão humana, né, da diferença entre o profano e o sagrado, independentemente de crenças, ou seja, independentemente do que é mais significativo da religião para a sociologia e o papel fundamental que ela exerce na vida social, tá? Temos alguns grandes filósofos e justamente alguns autores clássicos que começam a falar sobre isso, como Émile Durkheim, Max Weber, tá? Principalmente Max Weber, George Simmel, entre outros autores que colaboram para essa análise, tá? Cada sociólogo ela tem um ponto distinto, ela faz uma análise distinta. O Durkheim justamente ele trabalha a ideia de uma certa disciplina, da promoção de uma certa disciplina, causada pelas instituições, inclusive a própria religião, tá? As próprias instituições religiosas acabam por moldar alguns indivíduos e fazer com que esses sejam disciplinados ou adotem determinados comportamentos seguindo esses dogmas religiosos, tá? Max Weber, justamente, ele vai atrelar o capitalismo ao protestantismo, ok? Fazendo uma relação e trazendo aquela ideia inicial. Não sei se vocês já ouviram falar, o trabalho dignifica o homem? Pois bem, tá? Acaba sendo quase que uma bandeira desse sociólogo. O trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho traduz os valores divinos, os valores de Deus. O trabalho, ele não é algo pejorativo, não. Ele é algo visto como uma grande positividade aos olhos do divino, tá? Aos olhos de Deus. E também existem muitos outros autores, tá? Vamos lá. Émile Durkheim e as formas religiosas. Durkheim, ele considera a religião como parte essencial da vida social. Em sua própria obra, As Formas Elementares da Vida Religiosa, ele sustenta, ele diz: nosso objetivo nesse livro é estudar a religião mais primitiva e simples atualmente conhecida, fazer a análise dela, tentar a sua explicação. Para o sociólogo, a ciência não substitui a religião. Há algo eterno na religião. Em toda a obra, ele visa a busca da origem da vida social e tem como pesquisa o totemismo de povos primitivos na Austrália. Ele busca o universo ideológico do fenômeno religioso. O Émile Durkheim consegue articular as representações do tempo, espaço, morte, através da instituição, nas quais ele acreditava ter uma consciência coletiva. Ele conclui a obra entendendo que a religião é algo eminentemente social, as representações religiosas são representações coletivas, compostas por ritos, e nesse sentido a religião ela é produto do coletivo, tá? Justamente por ela ser produto do coletivo, ela acaba nos moldando de alguma maneira, moldando nossos comportamentos, tá? Vamos ver agora um pouquinho do que entende Max Weber sobre a religião. Bom, um dos principais motivos de sua pesquisa, da pesquisa de Max Weber, foi tentar captar as relações entre a economia e a religião, ok? Ele reconhece o capitalismo como uma forma, uma força necessária, força motriz que irá mover as realidades sociais, as relações sociais, ok?
mas ele evita atribuir a uma só matriz a origem das dinâmicas sociais. Nesse sentido, Max Weber ele trabalha com o econômico e o religioso em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nessa obra, Max Weber analisa a origem de uma consciência econômica condicionada a um conteúdo de fé religiosa. Ele tem como recorde o caráter predominantemente protestante e calvinista, que em sua análise pregava o quê? A acumulação do capital em um objetivo essencial e que o sucesso na proteção é um sinal de predileção divina. Então, vocês percebem que ele justamente ele atrela essa ideia, tá? Ele traz um conteúdo religioso, insistindo e ensinando que o trabalho, na verdade, ele traz, vamos dizer assim, uma certa sacralidade à vida do homem, tá? Ele santifica a vida do homem, tá? Então, nesse sentido, o trabalho ele possui um viés, não só um viés econômico, e sim um viés religioso. Então, ele sim pregava a acumulação do capital, mas ele entendia que aquele indivíduo aquele determinado indivíduo conseguia algumas vitórias no âmbito econômico, porque aquele indivíduo era protegido, agraciado por Deus, porque era um indivíduo trabalhador. Aqueles que não eram indivíduos trabalhadores não conseguiriam sucesso na vida, tá? Então, ele justamente atrela essa ideia e traz vamos dizer assim, de uma maneira um tanto quanto vibrante, aquele ditado popular que nós sempre escutamos: o trabalho dignifica o homem. De quando e onde surgiu? Surgiu nesse período, com as ideias de Weber, tá? O trabalho dignifica o homem, então vamos valorizar o trabalho e não o ócio, tá? O que mais? Qual outro autor que fala a respeito? George Simmel, Religiosidade e Religião. Simmel dá início diferenciado aos dois conceitos, religiosidade e religião, que em sua opinião se diferem pelo fato de que a religião ela é criada pela religiosidade e não o contrário. A religiosidade, para esse autor, seria uma disposição de ânimo inferior, e a religião, em uma fase mais avançada, seria uma objetivação da fé. Um processo similar que o autor faz com natureza e cultura, ele traz um exemplo que nós poderíamos contextualizar o seu entendimento. A crença na versão simmeliana seria um exemplo de religiosidade, enquanto os ritos se encontrariam a meio caminho entre a religiosidade e a religião. Então, na verdade, a religião seria um produto da existência da religiosidade. Se o indivíduo ele não possui a religiosidade, ele não vai passar por essas etapas, por todos esses processos para chegar a uma outra fase, que seria a consolidação de uma religião, tá? Então, ele difere esses dois conceitos, tá? Ou seja, a religiosidade seria um caminho, quase que um caminho para alcançar a religião, tá? Ele trabalha de uma maneira diferente esses dois conceitos. A religiosidade seria uma disposição no âmbito interno, tá? Da pessoa, ou seja, a pessoa disposta a ter uma vida voltada para a religiosidade. E já a religião seria um estágio mais avançado, seria, vamos dizer assim, uma consequência de todo esse processo de vida da pessoa. E para Marx, religião, segundo Marx, seria o quê? O ópio do povo, tá? Ele justamente atrela essa ideia de religião, o Marx, ele atrela essa ideia como uma espécie de alienação, de uma ilusão, tá? Então, ele define a religião pura e simplesmente como uma projeção da nossa realidade terrena para um plano superior metafísico. Para ele, a religião seria algo ideológico, algo que aliena as pessoas, sabe? A religião consistiria para Marx como algo que pertencia a um mundo fantástico, seria produto da mente humana para tentar explicar determinados fenômenos naturais, com um ar de religiosidade, com um ar sobrenatural, enfim.
Então, todas essas questões, inclusive a própria questão relacionada ao divino, seria fruto de uma mera ilusão, tá? Algo que para Marx não seria alvo de credibilidade, ok? Então, na verdade, a Marx acaba entendendo a religião como uma busca, uma alienação, uma ilusão, tá? Uma busca de todo um povo para acalentar e resolver as suas mazelas sociais que não conseguiam ser resolvidas dentro daquele sistema dominado pelo capitalismo, tá? Então, segundo a teoria marxista, ele sustenta que a religião surgiu através do espanto, do medo, ou seja, é uma busca por algo sobrenatural etéreo para tentar amenizar os sofrimentos e as mazelas sociais. Então, para Marx, a religião seria uma ilusão. Após falarmos, dissertarmos sobre alguns sociólogos, vamos entrar em algum tema que é muito interessante e comum, tá, nos nossos dias, como a intolerância religiosa. É muito comum nós presenciarmos no nosso convívio e nas redes sociais, tá, a ocorrência de determinados discursos, chamados discursos do ódio. O que seriam esses discursos, professora? Discursos do ódio nada mais são do que o desrespeito, tá? O discurso do ódio não configura liberdade de expressão, ele é ódio, é o desrespeito, é a afronta, é a violação de direitos de terceiros, tá? É nós nos projetarmos as nossas ideias, valores e direitos no outro de uma maneira violenta, tá? De uma maneira negativa, de uma maneira pejorativa, de uma maneira violenta, tá? Existem muitos discursos do ódio que, inclusive, empregam a intolerância, o racismo, o preconceito, a discriminação racial, a discriminação étnica, tá? E a intolerância religiosa ela é um dos problemas mais delicados do mundo. O fanatismo religioso conduz algumas pessoas a realizarem guerras ou conflitos umas contra as outras em nome de uma determinada religião, tá? A questão ela é preocupante porque envolve o ser humano em sua mais pura essência, quando a sua crença religiosa ela é colocada em jogo. A intolerância religiosa é um termo que descreve um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a crenças e práticas religiosas, tá? Que somadas à falta de habilidade ou à vontade em reconhecer e respeitar diferentes crenças de terceiros, acaba sendo considerado um crime do ódio, que fere o que é a liberdade e a dignidade da pessoa humana. Tá? Professor, o que é a dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana são as condições necessárias para que o indivíduo tenha uma vida digna. Quais são essas condições necessárias, professora? Uma alimentação, educação, uma escola para ele poder estudar, tá? Uma moradia, um teto para ele poder residir. O que mais, professora? Um lazer para ele poder praticar. O que mais, professora? A existência de uma família, de um ambiente familiar. Pode ser um ambiente familiar tradicional, pai, mãe, filhos, mas também pode ser mãe, padrasto e filhos. Ou então pai, madrasta e filhos, ou então avós e netos, ou então mãe, avós e netos, tá? Ou então filhos e tios, né? Sobrinhos e tios, que podem acontecer, tá? Pode acontecer, as famílias são plurais, ok? Inclusive, famílias homoafetivas, união entre pessoas do mesmo sexo que possuem vínculos entre si e também adotem crianças, tá? Ok? São famílias, tá? E nós presenciamos que existem diversas intolerâncias ou desrespeitos em relação a diversas situações, tá? E sendo assim, um indivíduo que ele tem uma vida digna, ele é um indivíduo que ele tem os seus direitos salvaguardados, como o direito a ter uma família, o direito a ter uma proteção, um teto, uma escola, uma alimentação, uma moradia, e também o direito de ter a religião que bem entende, seguir a religião e professar a fé da maneira que ele deseja, da maneira que ele se sente bem, tá? Então, nesse contexto, surge também a intolerância religiosa,
que é um termo que descreve um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a crenças e práticas religiosas, que somadas ao que? A falta de habilidade ou a vontade em reconhecer e respeitar diferentes crenças de terceiros, é considerado um crime do ódio, que fere a liberdade e a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, a perseguição pode tomar diversos rumos, desde o incitamento ao ódio até a prática de torturas e espancamentos, tá? E é o que muitas vezes ocorre. Quantos indivíduos muitas vezes sofrem violências por possuírem religiões que são distintas, tá? De repente, por ser da Umbanda, do Candomblé, que são religiões oriundas de matriz africana, vamos dizer assim. Quantos indivíduos são perseguidos? Quantos cristãos são perseguidos até hoje, até os dias atuais, tá? Então, existe ainda essa ideia. A perseguição religiosa não está simplesmente nos primórdios, ou seja, na antiguidade, na Idade Média, nas cruzadas, não. Ela é contemporânea, ela existe nos atuais dias, tá? É inegável que esse problema ainda continue existindo, ok? E é necessário que haja um olhar dos nossos políticos, um olhar dos nossos parlamentares, dos nossos legisladores sobre essa questão, tá? Mas, ao invés disso, o que nós presenciamos em nosso país é uma mobilização conservadora. Determinados grupos que entendem que suas posições religiosas devem se sobressair, as suas convicções, suas ideologias religiosas devem se sobressair aos demais, tá? Mas, professor, por que você está falando isso? Bom, como todos vocês sabem, eu sou cristã, tá? Eu sou cristã, sigo o protestantismo. Entretanto, eu não posso exigir e nem, vamos dizer assim, exigir de uma maneira atuante que as outras pessoas me sigam, tá? Sigam a mesma religião que professo, sigam a mesma fé que professo, tá? Não, nós estamos em um Estado laico. Então, o que você quer dizer, professora, com isso? Um Estado laico, ou seja, existe uma previsão legislativa que prevê a laicidade estatal, ou seja, há a pluralidade religiosa e não existe uma religião oficial no nosso país. O Estado ele não deve estar atrelado a nenhuma religião, ok? Tá? Então, por isso é necessário que a legislação não seja interferida por correntes sociais, religiosas, políticas e culturais. O Estado ele é laico. E a Constituição Federal Brasileira, que é a nossa norma superior, em seu artigo 5º, inciso 6º, ela assegura a liberdade de crença religiosa, além da proteção e do respeito às manifestações religiosas e locais de culto, tá? E as principais vítimas no nosso país são as religiões de matriz africana, como o Candomblé, a Umbanda, tá? E especialmente diante dessas questões relacionadas à discriminação e intolerância religiosa, em 2012 foi criada uma lei chamada o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288 de 2010, o Estatuto de Igualdade Racial, que busca proteger esses cultos de matriz africana, tá? Ok? O direito de criticar dogmas é assegurado como liberdade de expressão, mas o que é vedado, o que é proibido, são atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém que, por causa de sua crença ou de não possuir uma religião, são considerados, portanto, crimes. Ou seja, você pode, de repente, criticar alguns dogmas porque você não concorda, você pode criticar, tá? Mas atitudes agressivas, discursos agressivos, ofensas e tratamentos diferenciados a alguém por conta de sua crença, isso é vedado e proibido dentro de um Estado democrático de direito, tá?
que é a condição que o nosso país se encontra nos dias atuais. Possuímos algumas faltas alguns desrespeitos à Constituição, ok, mas nós estamos num Estado democrático de direito, em que a Constituição Federal ela deve ser respeitada em sua totalidade. E a Constituição Federal nos traz o quê? A liberdade de crença religiosa, tá? E mais ainda a laicidade estatal. Diante desse conceito amplo, podemos resumir como liberdade religiosa o direito de ter uma religião e crer num ser divino, o direito de não ter uma religião e não crer em um ser divino, o direito à neutralidade religiosa em espaços de uso comum ou espaços públicos, tá? Aperfeiçoar a tolerância às diferenças é indispensável no regime democrático, pois quando se consegue fazer valer a laicidade do Estado, os direitos fundamentais também são preservados. A laicidade do Estado está ligada a diversos direitos humanos, como a liberdade de expressão, a liberdade de crença e de não crença, a igualdade de gênero e os direitos da população LGBT. Reconhecendo que a prática de intolerância religiosa constitui violação no Estado democrático de direito, contribui não apenas para preservar os direitos fundamentais das pessoas, mas também para a laicidade do Estado, que tem por finalidade construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tá? Quais são as diferenças entre Estado laico e Estado religioso? Bom, o Estado laico, nós acabamos de falar, é aquele que prevê o quê? A neutralidade em matéria confessional, ou seja, o Estado ele não adota nenhuma religião oficial. Ele mantém o quê? Uma equidistância, uma parcialidade em relação às diversas modalidades de cultos e crenças. É conhecido também como um Estado secular, ou seja, em alguns estados laicos há o incentivo à religiosidade e à tolerância entre os credos, enquanto outros chegam a criar leis e mecanismos para dificultar a manifestação religiosa em público. Então, Estado laico significa que o nosso Estado deve se manter neutro, tá? Em relação às diversas religiões, tá? Não há uma religião oficial. O que mais? O conceito de Estado laico ele não deve ser confundido com o Estado ateu, tá? Tendo em vista que o ateísmo e demais manifestações de não crença também se incluem no direito à liberdade religiosa, tá? Esse direito à liberdade religiosa também está previsto a possibilidade do indivíduo não desejar possuir religião nenhuma, seguir nenhum credo, tá? Nem professar nenhuma fé, justamente por não acreditar, tá? Ok? Então, no conceito de liberdade religiosa, inclui-se também a liberdade de ter uma crença e a de não ter uma crença. Sendo assim, confundir Estado laico com Estado ateu é privilegiar essa crença ou não crença em detrimento das demais. Estado religioso tem um outro conceito, que seria o estado religioso. É aquele em que a religião ela interfere de alguma maneira na administração, na legislação ou gestão pública, e também é chamado de Estado confessional, tá? E existem algumas nações e alguns países, e é necessário que nós lutemos para que isso não exista no Brasil, tá? Mas, professora, muitas vezes não é necessário que um político seja religioso para ter uma boa gestão. Ele pode ter sua religião, sim, mas a sua religião não deve interferir na sua gestão, tá? São questões separadas e distintas, ok? Tá? Ou seja, ele como um político, ele não deve representar ou professar somente interesses daqueles determinados grupos religiosos, ok? E sim, o indivíduo como político deve representar os interesses da totalidade dos cidadãos. Religiosos, não religiosos, indivíduos que possuem religiões de matriz africana, indivíduos que, de repente, professam outra fé, tá? Inclusive, se houver um indivíduo que, de repente, um cidadão que é satanista, o político deve representar os interesses desse cidadão também, tá? O indivíduo, ele é um cidadão,
E os políticos devem representar os interesses dos seus cidadãos, independentemente de qualquer viés religioso, porque nós estamos em um Estado laico. O Estado ele pode ser classificado como laico-religioso, tá? O Estado religioso manifesta-se de forma orgânica ou subjetiva. O Estado religioso ou confessional, ele pode manifestar-se de forma orgânica, ou seja, as instituições religiosas participam formalmente do governo, existe essa parceria, tá? Como se fosse um quarto poder ou com autoridade para aprovar ou rejeitar leis que desrespeitem o credo. Um exemplo recente foi o governo talibã do Afeganistão, em que haviam leis civis que regulamentavam hábitos e costumes da população de acordo com seus princípios religiosos, cuja desobediência era punida pelo Estado. Bom, o Estado também ele pode apresentar a manifestação religiosa por meio de interferência subjetiva, em que um grupo ou instituição religiosa tem voz nas decisões de Estado e busca o quê? Salvaguardar os seus interesses, tá? Ok? O que quer dizer com isso? Que o Estado confessional religioso, ele pode ter o quê? Pode se manifestar de uma maneira mais objetiva, mais direta, ou seja, de uma maneira em que haja uma parceria formalizada entre o Estado e uma determinada religião, uma determinada instituição, e também pode se apresentar de uma maneira subjetiva, em que um grupo tem voz nas decisões do Estado, busca salvaguardar seus interesses e muitas vezes não existe aquela parceria formalizada, tá? É essa situação que nós temos que tomar cuidado, que pode existir em nosso país, tá? Que eu acredito, no meu ponto de vista, que existam nos atuais governos, tá? Ok? Nós estamos cada vez mais presenciando um parlamento, um Congresso Nacional, cada vez mais orientado para visões extremistas. Há uma mobilização conservadora religiosa muito grande. E nesse sentido, eu entendo que o nosso Estado, apesar de laico, ele, de uma maneira subjetiva, de uma maneira mascarada, ele apresenta, tá, uma grande interferência subjetiva religiosa, se enquadrando nessa situação. Nós estamos em um estado confessional mascarado, subjetivo, ok? Existe aí uma mobilização conservadora, a influência de determinados grupos que acabam tendo, grupos conservadores religiosos, que acabam tendo voz nas decisões do Estado e tentam salvaguardar seus interesses econômicos, ok? Bom, o Brasil, Estado laico. Na atual Constituição brasileira, nós, oficialmente somos um Estado laico, consoante disposto no artigo 19, inciso 1º. É vedada a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou com seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Em razão desse e de outros dispositivos constitucionais, diz que o Brasil é um Estado laico, ou seja, onde a liberdade religiosa, a legislação ainda prevê que o direito à liberdade religiosa é inviolável e que o Estado deve assegurar o livre exercício dos cultos religiosos e garantir a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ok? Sendo assim, o nosso Brasil, o nosso Estado, oficialmente laico. Mas é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Existem diversas críticas a respeito, e uma delas é que há uma mobilização conservadora religiosa que está tomando conta, tá, das esferas de poder, das esferas governamentais. E é necessário que nós lutemos contra isso, tá? A liberdade religiosa, o pluralismo religioso ainda deve prevalecer, tá? A pluralidade religiosa, ela deve prevalecer. Daí aqui na apostila, inclusive na página 121, é mostrado um gráfico onde mostra o predomínio das principais religiões brasileiras. Nós podemos observar que há o predomínio da Igreja Católica, 64,6%,
Igreja de matriz evangélica, 22,3%, espírita, 2%, e 0,3% umbanda ou candomblé, tá? Olhando esse gráfico, gente, eu só não passei pela umbanda ou candomblé, porque o resto eu já passei. Já fui, já fui católica, espírita, hoje eu sou evangélica, de repente se eu sentir que o meu coração não está mais se sentindo bem na evangélica, eu posso também, eu tenho a liberdade, né? O Estado me garante, nós estamos em um Estado laico, o Estado me garante essa liberdade religiosa, eu tenho a liberdade de optar por um outro, né, por uma outra religião, enfim, tá? Mas é uma pena que outras religiões não ganhem espaço, tem o budismo, né? Que também é uma religião muito forte, mas uma pena que elas não tenham um espaço tão grande no nosso país, tá? Pelo menos segundo a análise desse gráfico, né, mostrado aqui na apostila de vocês. Tá certo? Bom, quais são as atividades? As atividades estão na página 121, assim como o gráfico também está na página 121. Vamos ler as atividades. Atividade 1. Sobre as religiões brasileiras, assinale a alternativa incorreta, ou seja, está pedindo a alternativa errada, a alternativa equivocada. Letra A sociedade brasileira vivencia a presença de inúmeras manifestações religiosas, o que a caracteriza como uma sociedade que possui um secretismo religioso. Letra B. Existem no Brasil diversas religiões, diversas manifestações religiosas, aquelas chamadas de orientais, como o budismo, e as africanas, como o candomblé. Letra C. Embora atualmente existam um número crescente de igrejas evangélicas e outras denominações religiosas, o Brasil ainda é considerado um país de origem católica? Não seria bem de origem católica, em que há predomínio no catolicismo, tá? Podia ser descrito de uma outra maneira, mas a alternativa é considerada correta. Letra B. As manifestações religiosas, como o candomblé e a umbanda, sempre foram aceitas no país e seus praticantes nunca foram alvo de preconceito e discriminação? Mentira, são religiões, as religiões de matriz africana, elas sempre são fruto da discriminação, tá? Sempre. Letra E, existe da demonização, tá, dessas religiões e da discriminação. Discriminação por conta da discriminação racial, que ainda é muito forte no nosso país, e diante da acusação de serem religiões que possuem algum conteúdo um tanto quanto satânico, um tanto quanto com viés, vamos dizer assim, com viés negativo, tá? E o que não é verdade. Letra E. Existem no Brasil pessoas que se declaram agnósticas e ateias, ou seja, que não possuem nenhum tipo de religião e nem acreditam em Deus. Sim, tá? Existem os ateus e agnósticos, ok? Então, a alternativa equivocada, ou seja, que o exercício está pedindo a alternativa incorreta, a errada, é a alternativa D, tá? Atividade 2. Leia o texto abaixo e responda ao que se segue. Uma série de mudanças no perfil da família brasileira tem sido registrada nas últimas décadas e se confirma no censo 2010. A proporção de casais que vivem em união consensual teve um grande aumento na década, enquanto o percentual dos que são casados formalmente teve uma queda significativa. Os casamentos informais são crescentes, inclusive na população que se diz católica, embora a Igreja reprove esse tipo de união conjugal. A proporção de pessoas que vivem em união consensual passou de 28,6% em 2000 para 36,4%. O percentual de casados no civil e no religioso caiu de 49,4% para 42,9%. Praticamente não houve mudança na proporção dos que têm apenas casamento civil, que passou de 17,5% em 2000 para 17,2% em 2010. Os casados apenas no religioso caíram de 4,4% para 3,4%. A reportagem acima indica
que a religião no Brasil está, letra A, deixando de ser importante nas famílias de classe baixa? Letra B, passando a ser irrelevante nas práticas afetivas? Letra C, chegando ao seu ápice através dos cultos matrimoniais? Letra D, rompendo os dogmas tradicionais do catolicismo? Letra E, aplicando os ensinamentos bíblicos no dia a dia? Não, né, pessoal? Se está ocorrendo uma série de mudanças, as pessoas estão começando a entender o quê? Que as relações familiares, elas devem ser pautadas na afetividade, no carinho, no amor, na união, e não ao apego a tradições, tá? Então, a alternativa mais correta é a alternativa D, tá? Atividade 3. O censo de 2010 revelou mudanças significativas na escolha de religião pelos brasileiros, como se pode observar no gráfico. Vocês percebem que há um decréscimo do número de católicos, tá? Ok? Com o passar dos anos, vocês percebem que aqui embaixo é o que há os anos, de 1872 a 2010, e aqui é o percentual. O gráfico ele mostra uma queda percentual do número de católicos com o passar dos anos. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, o gráfico ele mostra o aumento do número de evangélicos, tá? E o aumento de indivíduos sem religião, ou seja, um crescimento, né? Dos indivíduos que não possuem religião, os ateus agnósticos, e o crescimento do número de evangélicos, tá? A mudança registrada nos percentuais de evangélicos para o período de 1980 a 2010 se explica principalmente pelo seguinte fator. Letra A, estimula a migração de fiéis institucionalizando a criação de novos templos. Letra B, a obrigatoriedade do ensino religioso na educação básica favorecendo a conversão. Letra C, a capacitação de funções de liderança priorizando a formação superior de pastores. Letra D, a ampliação de práticas missionárias mobilizando os meios de comunicação de massa. Letra E, o aumento da escolaridade da população brasileira. Se eu fosse fazer o exercício, consideraria todas elas com uma porcentagem de afirmações corretas, tá? Mas eu tenho que colocar a mais correta, ok? Que explicaria de uma maneira mais técnica o gráfico. Seria a alternativa D, tá? A utilização dos meios de comunicação de massa para justamente atingir a maior parte da população, tá? Para práticas missionárias. Porque nós estamos vendo, nós presenciamos o aumento do número de canais, de emissoras voltadas para pregações, muitas vezes pregações de cunho evangélico, e programas televisivos voltados para isso, tá? Então, há um crescimento, sim, e ampliação das práticas missionárias através dos meios de comunicação de massa, ok? Apesar de eu entender que as outras também possuem um viés assertivo, um viés positivo, a mais correta seria a D, tá? Ok? Estimula a migração de fiéis? Pode ser sim, porque as igrejas evangélicas elas estão crescendo a cada dia mais, tá? O número de templos estão aumentando a cada dia. A obrigatoriedade, sim, questionou-se muito tempo a existência ou não do ensino religioso em escolas públicas. Então, de alguma maneira, o ensino religioso ele pode propiciar um incentivo a práticas religiosas, tá? De alguma maneira. Não deveria ser, porque deveria ser um ensino voltado para a apreensão das diversas religiões, mas nós sabemos que na prática assim funciona. Letra C, capacitação de funções de liderança priorizando a formação superior de pastores. Há uma ampliação sim nesse sentido, tá? Inclusive com a educação à distância, tá? Por isso que eu entendo que a alternativa C, o que naquele período podia configurar como uma alternativa equivocada, foi em 2013, nós já temos o que foi a questão foi elaborada em 2013, ó, do vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu acredito que hoje nós temos grandes mudanças em relação a isso, tá? O ensino teológico ele é oferecido muitas vezes até à distância, tá? E o aumento da escolaridade da população brasileira, olha, em termos, podemos dizer que sim, em termos, tá? Existem diversos locais em que muitas vezes as populações elas são utilizadas por algumas religiões como massa de manobra,
tá? Mas não devemos entender de uma maneira global o uso dessa população como uma massa de manobra. Nós também possuímos, né, um conjunto de pessoas que estudam, que leem a respeito e muitas vezes optam por aqueles determinados entendimentos que mais estão adequados, tá, com a sua realidade, ok? Então, mas a mais, que eu considero mais assertiva, seria a alternativa D, tá? Atividade 4. Na obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o sociólogo Max Weber analisa a influência de um tipo de comportamento religioso no desenvolvimento do capitalismo moderno. O autor destaca a relação particular entre a ética protestante e a questão do trabalho para mostrar, por exemplo, que, inciso 1º, o trabalho deve ser encarado como um dever, vocação, e não como uma obrigação, e, inciso 2º, o aumento do salário não significa aumento da produção? Com base no enunciado e afirmações acima, é correto afirmar que, letra A, o surgimento do capitalismo moderno é o produto autêntico de uma mentalidade protestante? Letra B, o surgimento do moderno capitalismo do Ocidente surgiu de modo acidental? Letra C, a suposta correlação entre o aumento do salário e a maior produtividade do trabalho nunca pode ser comprovada? Letra D. A maneira protestante de encarar o trabalho contribuiu para o maior desenvolvimento do capitalismo em países como a Inglaterra e os Estados Unidos? Letra E. O modo protestante de encarar o trabalho debilitou a expansão da produção econômica nos países de maioria protestante? Sim, tá? Nós não podemos dizer que o capitalismo moderno ele é fruto de uma mentalidade protestante. É uma afirmação tanto quanto categórica, tá? E não é assim. Então, buscou-se por protestantismo justificar a necessidade da existência de um sistema capitalista, tá? De uma produção econômica voltada para o lucro. Então, buscou-se trazer uma explicação religiosa para justamente incentivar a adoção de determinados mecanismos, tá? De determinadas maneiras de exploração econômica, tá? Então, a alternativa mais correta seria a E. Atividade 5. O conceito de Estado laico muitas vezes é visto de maneira equivocada, pois é confundido com uma limitação estatal sobre as crenças e não crenças da população. Sobre a definição de Estado laico, estão corretas as proposições a seguir, exceto: letra A, também conhecido como Estado secular, o Estado laico prevê a neutralidade em matéria confessional. B, no Estado laico, as religiões têm o direito de exercer as suas práticas, mas sem a participação do governo? Letra C, a posição neutra do Estado laico busca incentivar o ateísmo e outras formas de não crença como forma de distanciar-se das religiões e manter a laicidade? Letra B, o Estado laico não adota nenhuma religião como oficial e mantém equidistância entre os cultos. Letra E, nenhuma das alternativas. Então, o que acontece? A busca do Estado laico, como já foi explicado, ele busca incentivar uma posição mais neutra, ok? Ou seja, ele busca dizer, a posição neutra do Estado laico, ele busca incentivar o ateísmo e outras formas de não crença como forma de distanciar-se das religiões e manter a laicidade. Ou seja, o que quer dizer com isso? O Estado laico, ele prevê uma certa neutralidade do Estado, dando a liberdade religiosa do indivíduo de possuir uma religião, professar sua fé e também de não professar fé nenhuma, tá? Ou seja, o direito de não professar uma fé também é garantido pelo Estado laico, tá? Então, de uma maneira, vamos dizer assim, mais simples, o Estado laico, ele na verdade, ele visa manter uma certa neutralidade em relação a religiões e a crenças, ok? Bom, a nossa atividade termina na página 123, a atividade dessa quarta semana de Sociologia. Qualquer dúvida, quaisquer perguntas, estou à disposição, tá? Um grande abraço a todos e continuem estudando e firmes